Dumas, vou repartir com você uma experiência pessoal minha como jornalista. Tem sido difícil nos últimos tempos se dirigir, por exemplo, a um público muito ligado à atividade econômica, que é, por definição, uma atividade racional, e dizer para eles, olhem, preparem-se, porque o que está em jogo é completamente irracional. Vocês operam em categorias como benefícios mútuos, prejuízos, divergências que podem ser acordadas numa mesa de negociação. Com política, esquece. Você consegue convencer os empresários disso? É difícil você, mas eles vão tentar de alguma maneira. Veja, como o Lorival colocou, a Thaís colocou, o governo Lula perdeu muitas possibilidades de abrir um canal de negociação. Veja, mesmo depois do tarifaço, querer fazer uma reunião com os esquerdistas, não estou falando bem ou mal, mas é contra Trump. Lá no Chile, e ainda no Chile fazendo na Argentina, entrando com Cristina Livre, e depois falando em desdolarização, e aí usa o argumento, não sei se é a narrativa correta ou o ar está um pouco rarefeito para as discussões aprofundadas, aparentemente. Tá? A culpa é do Bolsonaro ou a culpa é do Lula? Não é questão disso, é questão de você saber que o Lula tem um papel a fazer, tem um papel a exercer como líder de Estado, não líder de governo. Ele está participando, ele está agindo como um líder de governo. Ele está fazendo isso para ganhar cada vez mais votos e ganhar cada vez mais popularidade. Só que isso está prejudicando a negociação com Trump. Então, usar sempre o argumento de Bolsonaro, 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 isso ajuda talvez na popularidade dele no curto prazo. Vamos ver no longo prazo, para que vier. Vamos para uma decisão difícil, que está na mão de todos, particularmente do atual presidente, como você estava mencionando, e o papel que ele exerce, que tem a ver com as relações do Brasil com a China. A gente tem uma reportagem que preparamos a respeito disso. O Ministério de Relações Exteriores chinês afirmou hoje que quer sim ampliar a cooperação com o Brasil, e isso como resposta direta ao tarifaço de Donald Trump. Confira, a reportagem é de Salvador Estrano. O porta-voz da chancelaria chinesa, Guo Jiankun, criticou a pressão tarifária imposta pela Casa Branca ao Brasil e afirmou que numa guerra tarifária não há vencedores. Pequim tem aproveitado a ofensiva comercial dos Estados Unidos para reforçar a presença nos países da América Latina, numa tentativa de ampliar a influência sobre a região. Celso Amorim, assessor especial da presidência para assuntos internacionais, afirmou em entrevista ao Financial Times que, diante do tarifaço, o Brasil vai reforçar a relação com os países do BRICS. O objetivo, segundo Amorim, é diversificar relações e não depender da aliança com um único país. Amorim disse ainda que nem a União Soviética faria o que Trump está fazendo. No início do mês, Donald Trump ameaçou impor tarifas de importação contra qualquer nação alinhada ao bloco, que o republicano classificou como anti-americano. Logo depois, Trump anunciou o imposto de 50% ao Brasil, afirmando que o governo persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro e a oposição como um todo. O tarifaço é visto na prática como um embargo às exportações para o mercado americano, cenário que levou parte dos investidores de fora a abandonar o Brasil, pelo menos por enquanto. Na primeira quinzena de julho, a Bolsa de São Paulo registrou uma saída de investimento estrangeiro que chega a 5 bilhões de reais. O tarifaço também tem impacto nas empresas americanas. Compradores de peixes, madeiras e ferro já suspenderam os contratos firmados com produtores brasileiros. E a expectativa é de que o consumidor americano sinta no bolso o impacto do tarifaço, com o aumento dos preços. Coffee can't be grown commercially in the United States. So I've been making transitions to start buying more domestic products for my brand. Lorival, os relatos que a gente recebe, por exemplo, dos senadores que estão aí em Washington, você está próximo deles o tempo todo, é sobre o peso que a China tem em tudo isso. Como é que fica depois desse noticiário? Assim, existe também uma percepção de que o espaço do Brasil, em termos geoeconômicos, nessa crise desencadeada pela tarifa do Donald Trump, está diminuindo com os acordos que estão sendo firmados, porque
foram firmados já acordos com o Japão e União Europeia, além de Indonésia, Filipinas e Vietnã, e está avançado o acordo com a China e também com a Índia. E todos esses acordos incluem a abertura dos mercados desses países para as commodities americanas, das quais o Brasil é um competidor, né? Então, até mesmo no que diz respeito à China, o acordo vai incluir, como incluiu em 2018, né, o aumento das importações de produtos de commodities que nós disputamos com os Estados Unidos, né? Então, o nosso poder assim de negociação comercial também está diminuindo. Por isso, eu achava estranho aquele raciocínio que o governo manifestava, e trazido pelo Daniel, pela Jussara e pelo Caio, de que o governo não tinha pressa de negociar e que ia esperar chegar o dia 1º de agosto, porque conforme os acordos vão sendo firmados, a situação do Brasil vai se deteriorando. Acho que o momento realmente agora é bem difícil para o Brasil, principalmente por causa de uma decisão política mesmo. E o Brasil está sendo tratado de uma forma muito diferente dos outros países nesse momento, com uma forte visão política, assim, de que é um país que precisa ser punido, está sendo destacado assim como um país que desafiou os Estados Unidos, um governo que desafiou os Estados Unidos e deve ser exemplarmente punido por isso. Eu poucas vezes, Daniel, vi um diplomata profissional falar uma besteira tão grande como essa que o Celso Amorim disse ao Financial Times, de que nem a União Soviética teria agido dessa maneira. A União Soviética, não estamos falando da Rússia, ele está falando do lado passado. Parece ignorar que a União Soviética invadiu a Alemanha Oriental, invadiu a Hungria, invadiu a Tchecoslováquia, obrigou a Polônia a fazer um golpe militar em 1981 para evitar uma invasão. Como é que pode dizer uma besteira dessa, um diplomata profissional, e depois quer ser levado a sério? No caso político, como o Lorival está levantando, a reiteração do acesso aos BRICS é para ser entendida como nesse contexto, Daniel? William, eu não sou tão experiente quanto você para dizer que o Celso Amorim disse algumas bobagens, mas acho que posso compartilhar aqui com todos, baseado no que a gente já trouxe no passado, alguns erros de cálculo. Você vai lembrar, William, que no dia da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, a gente fez uma entrevista com o Celso Amorim e o questionamos sobre a primeira ameaça do Donald Trump de colocar tarifas para quem se aliasse ao BRICS, e ele reagia com uma certa ironia ali: quem tem medo do lobo mau? Como que dizendo assim, olha, no final das contas, vai latir, não vai morder, né? O Lorival trouxe um ponto aqui que é importante a gente resgatar. Quando o Brasil ficou com uma tarifa de 10%, naquele dia da libertação, 2 de abril, e outros países ficaram com tarifas bem maiores, de 30%, de 50%, até quase de 100%, a postura do governo brasileiro, não só naquela semana, mas nos meses seguintes, até agora, até julho, foi de andar pela sombra, de se fingir de morto, de desacelerar as negociações, porque, puxa vida, afinal eu fui contemplado só com 10% e o mundo está fazendo 1001 concessões para conseguir chegar nos 10% que eu já obtive. E isso foi objeto de uma certa paralisia da diplomacia comercial brasileira, um alívio paralisante. Foi talvez a última das janelas perdidas, para pegar a frase do Roberto Dumas. E aí nós ficamos, sem levar em conta que é um governo, o de Donald Trump, extremamente imprevisível, para não dizer vingativo. Mas é óbvio que nós estávamos sujeitos a uma situação que nós plantamos também, né? O que o empresariado tem de ideias para evitar o tarifaço? William, de ideias tem muitas, né? De expectativas tem poucas. E aí
essa fala do Celso Amorim e a proximidade que já é conhecida com a China está deixando a turma de cabelo em pé. Hoje eu conversei, por exemplo, com a indústria automotiva, conversei com a indústria de autopeças, que já estão temendo uma inundação de produtos chineses aqui, e vendo o governo buscando abrir mais alternativas, mais benefícios para a indústria chinesa. Principalmente a que investe na Bahia. Exatamente, principalmente a que investe na Bahia. Então, já há essa preocupação. Os outros setores, máquina e equipamentos, também com muito medo, porque a leitura geral é a seguinte: olha, se o Brasil acha que vai sentar numa mesa de negociação com qualquer outro país, e essa oportunidade vai surgir, porque o mundo vai se reorganizar, com poder, com força, não vai. Nós vamos chegar numa situação de vulnerabilidade, porque nós estamos sendo isolados pelos Estados Unidos, ou a gente não sabe exatamente qual vai ser a marca que o governo americano vai colocar sobre quem fizer negócio com o Brasil. Então, o Brasil chega numa situação de vulnerabilidade, ou seja, a chance de abrir muito mais espaço, aquilo que a gente não quer perder para os Estados Unidos, a gente perderia para a China. Então, são duas preocupações. Uma a gente vai sair mais vulnerável do tarifaço com os Estados Unidos e vamos sofrer uma consequência da China. E só para fechar, William, na semana passada a gente trouxe aqui que a organização desse grupo de senadores brasileiros já tinha escolhido alertar os americanos de que eles estavam jogando o Brasil no colo da China como uma das suas principais mensagens. Roberto Dumas, na sua carreira acadêmica e no seu empenho profissional, você tem uma reputação muito ampla sobre China. Que papel a China pode, de fato, assumir agora? Veja, eu concordo com o aspecto que a Thaís falou, mas o que o Celso Amorim falou é completamente desproporcional. Ele falou, olha, nós vamos diversificar nossas exportações com a China. Como é que eu vou diversificar minha exportação com a China se ela é meu principal parceiro econômico? Eu devia diversificar com outros parceiros. E outra, a China compra commodity da gente. É diferente a pauta comercial que nós temos com a China da pauta comercial que nós temos com os Estados Unidos. A pauta comercial que nós temos com os Estados Unidos, 80% é de semi-manufaturado com valor agregado. A pauta que nós temos com a China, maior parte, 70%, é com commodity. Então, não estou vendo essa possibilidade de, olha, vamos usar a China e tentar escoar. E um terceiro ponto, que também foi colocado, já estão voltando à história dos BRICS, que foi justamente o pomo da discórdia de Donald Trump, e falar de BRICS, provavelmente Lula vai querer chamar a atenção novamente sobre a desdolarização, que aliás é um ponto importantíssimo. Foi só o Brasil que falou da desdolarização. A despeito da Rússia já está concluindo, comprando ouro, assim como a China, quem botou a cabeça para fora e falou vamos desdolarizar foi, vai lá Brasil, fala isso. Falou isso, pegou justamente no momento que Trump... Só vou pedir para você prosseguir um pouco nessa linha, dada a sua expertise nesse campo. O que os chineses, do ponto de vista prático, podem fazer hoje na economia brasileira? Talvez investir mais como eles já estão investindo em energia, em transição energética. Mas eu acho muito difícil a ponto de, olha, eu acompanho a China desde 2006 e muitas vezes eu vejo discussões de que nós vamos vender produto de valor agregado, e isso nunca acontece. Ficamos sempre presos no minério de ferro, nas commodities agrícolas e no petróleo. Ou seja, você em alguma coisa de aeronave, mas nem se compara com a pauta comercial que a gente tem. Então, talvez os chineses querem exercer um lado geopolítico que o governo brasileiro não está vendo. Aproximar-se com a China é interessante pelo lado comercial, mas cuidado, que o chinês está vindo cada vez mais para cá e querer trazer o Brasil para exercer o sharp power, que é um ponto importante.